Mais uma vez eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias num texto muito conhecido no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 53. Isaías 53. Nós vamos ler o primeiro versículo de Isaías 53, um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Isaías 53. Fiquemos todos de pé em reverência à palavra de Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Eu peço a gentileza de você repetir. Quem deu crédito? A igreja repete. A nossa pregação. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem são justamente essas duas perguntas que o profeta Isaías faz em um dado momento, inspirado pelo Espírito Santo. Claro que naquele momento não havia essa divisão de capítulos e versículos que nós temos hoje. Mas em um dado momento, quando Isaías, cheio do Espírito Santo, já depois de um tempo profetizando, trazendo palavras de Deus para o povo de Israel, sendo usado por Deus, um homem que abriu mão do sacerdócio, abriu mão da nobreza, porque era parente de rei, filho de sacerdote, para ser profeta. Hoje eu acho e vejo muito bonito ser profeta. Existe até consagração para profeta hoje. Profeta fulano, profetiza fulana. Hoje é muito bonito usar o título de profeta. Hoje é honroso usar o título de profeta. Mas, profetizar na época do profeta Isaías, não tinha essa honra, essa nobreza dos dias atuais. Isaías profetizava, mostrava os pecados, mostrava as falhas, e isso incomodava a muita gente. Creio eu que como ser humano, em algumas vezes, e aí a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar, que Isaías parava e dizia: eu tinha a opção de estar na nobreza, eu tinha a opção do sacerdócio, e me meti nesse negócio de profeta, de apontar o erro das pessoas, de ser a voz de Deus que as pessoas não querem ouvir, porque é maravilhoso, é de Deus, quando ouvimos a forma que Deus usou o bispo nessa noite, afirmando que a bênção está chegando. Mas como é duro quando Deus começa a usar alguém para dizer: olha, se conserta, porque senão a coisa vai apertar para você. E assim era Isaías, o homem que era a boca de Deus,
E que muitas das vezes o que ele falava, as pessoas não estavam dispostas a ouvir. Porque nem sempre a profecia era de vitória. Nem sempre a profecia era da bênção, da forma que a pessoa queria que fosse. Então chega um dado momento que Isaías questiona quem deu crédito à nossa pregação. Quem acreditou em tudo aquilo que vem sendo profetizado? Será que as pessoas estão dando ouvidos ao que Deus está falando? Quem realmente tem crido que Deus tem falado com o seu povo? Porque Isaías profetizava, e ainda havia pessoas que não estavam com a sua vida ou consertada, ou pelo menos consertar diante da presença de Deus. A mensagem entrava por um ouvido e saía pela outra. Eu costumo dizer que se nós pegarmos as horas, juntarmos os minutos e transformarmos em horas, todo crente, com uns 10 anos de crente, já teria hora suficiente para ser um doutor em teologia. Mas tem irmãos que, apesar de anos e anos da presença de Deus, sabem muito pouco da palavra de Deus. Não se debruçam na palavra de Deus. Comem qualquer conversinha bonita que escutam por aí. Vêm para a igreja, o bispo dá uma palavra de Deus, uma palavra correta, uma palavra teologicamente correta, dentro da sã doutrina da palavra de Deus. Vem o pastor Carlos Andrade, traz uma palavra teologicamente correta, dentro da sã doutrina de Deus. E aí, quando vai visitar outros lugares, come qualquer comida, come qualquer coisa. Quem deu crédito à nossa pregação? Eu não sei se o bispo vai mais nunca me dar a oportunidade para pregar aqui, mas eu vou dizer. Se você não acredita que o que sai deste altar é Deus quem está falando com você, você está no lugar errado. Pode pedir a bênção e ir para outro lugar. Eu vou repetir para ficar bem gravado no seu coração. Se você não acredita que o que parte desse altar, independente se é o bispo, se é o pastor Carlos, se é o irmãozinho fulano, se é o irmão Zé Maria que vai pregar, independente de quem seja, se você não acredita que o que parte deste altar é Deus falando com você, você deve pedir a bênção e ir para outro lugar. Quem deu crédito à nossa pregação? Realmente você tem crido que aquilo que tem partido do altar é Deus, é a boca de Deus falando com você? Ou você tem pensado que é uma mera liturgia, um mero ritual do culto? O que tem matado muito crente, muitas das vezes, não é nem o pecado, é porque o culto a Deus já se transformou numa simples liturgia, numa religiosidade, num costume. Não, aqui é lugar de adoração. Um dos mais belos versos do livro de Salmos diz assim: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos que o cercam. Salmo 89, 7. Não é que o português é uma língua pobre, mas quando você compara o português com o hebraico e o aramaico, ele se torna uma língua pobre, pela riqueza dessas línguas. A nossa língua foi tão pobre que foram usados dois adjetivos que já são o máximo. Deus deve ser em extremo. Não tem adjetivo que vai mais longe. É extremo e tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. O que isso quer dizer? Que no lugar da adoração, independente se é a igreja, se é uma reunião familiar, se é no monte, Deus deve ser em extremo tremendo, deve ser grandemente reverenciado. O que isso quer dizer? Que além de adorar, que além de glorificar, que além de
exaltar, de colocar a liturgia e o ritualismo de lado. Você tem que acreditar que Deus fala partindo do altar da igreja com você. Deus fala. E é isso que Isaías questiona. Quem acreditou nas profecias que eu tenho falado? Quem deu crédito à nossa pregação? Ou será que vocês estão como estavam Tomé e Filipe, que eu costumo dizer que ali era o culto da formatura dos discípulos, João 14. Passaram 3 anos e meio com Jesus, andando com Jesus, vendo Jesus fazer milagre, vendo Jesus operar maravilhas, vendo Jesus andar sobre as águas, vendo Jesus ressuscitar mortos. Aprenderam tudo o que tinham que aprender com o melhor dos mestres. Aí chega o dia da formatura. Um chega para Jesus e diz: sim, mas como é que a gente sabe para onde é que o senhor vai? Qual é o caminho? Não sabia nem qual era o caminho. O outro vira para Jesus e diz: então pelo menos nos mostre o Pai. Jesus disse: eu não acredito. 3 anos e meio comigo, Filipe, e você não sabe que eu e o Pai somos um. Assim tem muita gente na igreja. Vê Jesus operar milagres, vê Jesus salvar vidas, vê Jesus pegar o alcoólatra e transformar num homem totalmente liberto, vê Jesus pegar o drogado e transformar num homem totalmente liberto, vê Jesus pegar uma prostituta e transformar numa mulher de família, uma mulher de bem, uma mulher transformada, mas ainda assim não sabe o caminho, não sabe para onde vai, não sabe que Jesus e o Pai são um. Por quê? Porque não tem dado crédito à pregação. Não tem entendido que esse livro não é como ler Karl Marx. Esse livro não é como você ler uma obra de Jean Piaget. Esse livro não é como ler uma obra de Paulo Freire. Esse livro não é como você ler uma obra de Jacques Rousseau. Não, a Bíblia Sagrada continua sendo a rica e viva palavra de Deus. Ainda que alguém disse por esses dias que ela precisa ser atualizada. Não, para mim, quanto mais antigo o texto, melhor. Não vamos ajustar a Bíblia aqui. Você que se ajuste, porque a palavra de Deus é viva, é verdadeira, é eficaz e não muda. Quem deu crédito à nossa pregação? Ou será que você dá mais crédito aos fake news das redes sociais do que a palavra de Deus? Em que lugar está a palavra de Deus na sua vida? É isso que Isaías está questionando. Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías diz: será que tanto que eu falo, e será que entra por um ouvido do povo e sai pelo outro? A igreja está há séculos dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E não é o povo do mundo, é o povo da igreja que está, o povo estava nos dias de Noé. Tem gente que lá no fundo, não acredita que Jesus vai voltar. Crente. Outros morrem de medo que Jesus volte. Não pode ouvir um trovão: eita, Jesus voltou, e eu fiquei. Porque não tem certeza da salvação. Não tem certeza. Anda com Jesus, está ao lado de Jesus, vê Jesus operar milagres, vê Jesus fazer maravilhas como Tomé e Filipe, mas não sabe o caminho, não sabe para onde vai. Mas eu quero te alertar: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, creia também em Jesus. Na casa do nosso Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, Jesus teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, do 1 ao 3. Você crê? Mas você crê mesmo que realmente Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja? Realmente você crê que esses céus vão se rasgar
que Jesus vai arrebatar o seu povo? Ou para você já se tornou um mito, uma lenda, um ritualismo, como muitos já fizeram do culto, um ritualismo? Apenas um momento litúrgico. Eu passei pouco tempo na igreja católica, dos 7 ao início dos 11 anos. Mas foram 4 anos muito intensos. Fui coroinha. Eu fui um dos coroinhas mais novos aqui do estado de Sergipe. Com 7 anos de idade eu já era coroinha. Eu não tinha feito nem a primeira comunhão ainda. Andava agarrado na batina dos padres. Com 7 anos eu sabia, hoje eles mudaram um pouco, mas antigamente era de um jeito só. Eu sabia a missa inteira de cor. Uma das minhas brincadeiras preferidas era brincar de missa. Eu sabia a missa inteira de cor, do início ao fim. Muita gente vive na igreja apenas o ritualismo, sabe o culto de cor, sabe a hora que vai acontecer tudo. Mas culto é participar, é você ser parte dele. É mesmo que você não tenha a oportunidade de vir aqui à frente, no seu lugar você adora, no seu lugar você louva, no seu lugar você glorifica, no seu lugar você glorifica Deus, no seu lugar você adora Deus, no seu lugar você oferta, no seu lugar você entrega o seu dízimo, você entrega o seu sacrifício, você fala com Deus, você é batizado no Espírito Santo, fala em outras línguas, é cheio de Deus. Culto é participação, irmão. Culto é participação. É participar. Porque a igreja de Deus é viva. Porque a palavra de Deus é viva. Isaías pergunta quem deu crédito à nossa pregação. E logo em seguida vem a outra pergunta. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Oh, meu irmão. Quantas coisas Deus tem feito. A irmã acabou de dar um testemunho aqui. Isso foi o livramento que ela viu. E os que ela não viu, que Deus já deu, que ela sequer sabe. Quantas e quantas vezes o diabo planejou a morte dela e Jesus disse não, e ela nem soube. Quantas e quantas vezes você já estava para dizer, meu Deus, não tem mais jeito essa situação, e Deus sempre entrando e trazendo providência. Quantas e quantas vezes eu já cheguei a olhar para a despesa, esse mês não fecha, esse mês não tem como fechar, e todo mês fecha. O braço do Senhor já se manifestou na sua vida? Deus já fez milagres na sua vida? Deus já deu livramento a você? Deus já libertou você? E por que você não acredita na pregação? Por que você não acredita que é Deus falando com você? Tem gente que fica igual barata tonta, perdido. Sai da casa da irmã Joaninha, para a casa da irmã Julinha, para a casa do irmão Joãozinho, para a casa do irmão Zezinho, atrás de profecia, atrás de revelação. Sim, Deus usa, Deus continua usando na profecia, Deus continua usando na palavra da ciência, Deus continua ressuscitando mortos, Deus continua usando os seus servos, revelando o profundo e oculto, mas a maior de todas as profecias é a palavra de Deus. Você não precisa ficar igual barata tonta atrás disso, porque você tem aqui a maior de todas as profecias, que é a palavra de Deus. Seja eu, seja o bispo, seja o irmão Zé Maria, seja o irmão mais simples, seja o pastor Carlos pregando aqui, é Deus falando com a igreja. Se você não acredita nisso, precisa se converter de novo. Precisa acreditar que é Deus falando com a igreja. É por isso que Isaías questionou: e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque Isaías sabe que todos os dias Deus faz coisas por nós. Você quer que eu lhe alerte para uma coisa interessante? Quem é o nosso pai na fé? Abraão. Me mostre um milagre que Abraão fez. Nenhum.
O nosso pai na fé não fez um milagre. Você sabia disso? Todo mundo me olhando. O nosso pai na fé não realizou um milagre. Mas ele é o maior exemplo de fé, por obediência e crença. Sabe em quê? Na palavra. Deus falou que ia fazer, Abraão disse, então eu vou. Deus falou que ia fazer, Abraão disse, então eu creio. Sobre a tua palavra eu vou, Senhor. Aleluia. O maior profeta de todos foi Elias? Não. O maior profeta de todos não fez um milagre. O maior profeta de todos não fez um fenômeno sobrenatural. Nenhum. João Batista. Você está entendendo? Que às vezes nós condicionamos Deus a ações miraculosas. Nós condicionamos Deus a fenômenos espetaculares. Quem está pregando aqui é uma pessoa que já passou por uma situação. E se eu contar, você vai dizer que é mentira. Não, o senhor comeu cuscuz demais, dormiu e viu. Se eu contar aqui o fenômeno espetacular que Deus fez comigo, você vai dizer que eu sou mentiroso. Mas eu não me condiciono a isso. O nosso pai na fé, querido, não fez nenhum milagre. Eu tenho essa notícia para te dar. O maior profeta de todos não fez chover, não parou chuva, não mandou fogo do céu. Nada, 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 nada. Me mostra uma coisa espetacular que João Batista fez. Sabe o que ele fez? Pregou a palavra. Pregou a palavra. Pregou a palavra. Pregou a palavra. Diga comigo, pregou a palavra. Pregou a palavra. Pregou a palavra. Pregou a palavra. Eu tenho uma mensagem para te dizer. Para ser exemplo de fé e para ser profeta de Deus, você só precisa da palavra. Não precisa rodar, não precisa pular, não precisa flutuar, só precisa da palavra de Deus. O nosso pai na fé foi porque obedeceu a palavra, e o maior profeta foi porque pregou a palavra. Não teve profeta para bater João Batista, nem Elias, nem Eliseu. Eliseu teve a porção dobrada de Elias, não chegou em João Batista. Aleluia. Paulo ressuscitou um morto como quem estava brincando. O menino estava lá ouvindo ele pregar. Acho que a pregação se estendeu. Ele cheio de palavra rebuscada, bonita, como o pastor Carlos Andrade. Chegou uma hora que ele teve sono, o menino caiu lá, quebrou o pescoço, morreu. Paulo foi lá e fez, acorda menino. O menino estava morto e Jesus ressuscitou. Mas não teve Paulo para dar em João Batista, que não fez nenhum milagre. Porque João Batista pegava a palavra, e a palavra dura, viu? A palavra de João Batista era dura, tão dura que custou a cabeça. E às vezes nós ficamos querendo fenômenos, querendo coisas espetaculares. Sim, Deus continua fazendo, mas não é isso, querido. A palavra de Deus é suficiente. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. O que Deus tem feito por você? Você tem sido grato? Tem rendido ações de graças? Tem entrado com salmos de louvor, como diz Salmo 95:2? Mas eu tenho certeza que quando a coisa aperta, você reclama. Mas sabe agradecer quando Deus faz? É grato a Ele. Independente de Covid ou de qualquer coisa. Vai lá no pai dos burros atuais, né, que é o Google. Vê lá quanta gente morreu no mundo esse ano. Milhões. E você está aí. 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 Sabe por quê? Porque Deus cuida de você. Porque Deus cuida da sua família. Porque Deus faz coisas grandes. Isso é motivo para você agradecer. Isso é motivo para você glorificar. Isso é motivo para você exaltar ao Senhor. Aleluia.
eu quero deixar Tiago 1,25 para você. Um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. E eu encerro essa mensagem. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, entenda a palavra de Deus, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Vou repetir para encerrar a pregação com os textos que iniciamos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, que é a palavra de Deus, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Que Deus continue falando ao seu coração através desta palavra, em nome de Cristo Jesus. Não a mim, porque eu não sou nada, mas aplaudo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, pela sua palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus.